Ei Brasil, meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 10 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Se você não tem o livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda, tudo bem? Eu vou deixar os dados do livro debaixo do vídeo para você. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, né? Na página 194 até a página 213. E hoje é aula de geometria, nós vamos falar de semelhança e triângulo retângulo. Esse símbolo aqui significa que o triângulo é retângulo. Eu vou começar minha aula fazendo o seguinte. Eu coloquei aqui dois retângulos, um retângulo A e um retângulo B. Imagine que o retângulo B, a base dele vale 2 centímetros e a altura dele vale 1 centímetro. O que eu fiz daqui para a altura do A? Eu multipliquei por 3, não foi? O que eu fiz da base do B para a base do A? Eu multipliquei por 3, né? Então, guarda isso, por favor. Eu fiz uma multiplicação por 3. Agora, eu vou calcular o perímetro dos dois. Perímetro é a soma de todos os lados. 2 mais 2 é 4. Mais 1 é 5. Mais 1 é 6 centímetros. O perímetro do A. 6 mais 6 é 12. Mais 3 é 15. Mais 3 é 18 centímetros. Observe uma coisa que me responde. Do 6 para o 18, o que aconteceu? Multiplicou por 3, não foi? Então, é assim que começa a nossa aula agora. Semelhança triângulo, eu tenho falado em muitas aulas sobre isso, sobre essa palavra. Essa matéria ela cai muito no Enem, qualquer prova que você fizer. Por quê? Porque aqui vai trabalhar várias matérias ao mesmo tempo. Por exemplo, se o lado for proporcional, automaticamente o perímetro também será. Ou seja, quando possui ângulos iguais e lados proporcionais, as figuras são semelhantes. Aqui o ângulo é de 90 graus, né? Aqui também nós temos 4 ângulos de 90 graus. E como teve uma proporção de triplo, então ela é semelhante. Eu coloquei dois círculos aqui. Um com 2 centímetros de raio, outro com 6 centímetros de raio. Então daqui para cá também eu tripliquei. O diâmetro aqui vai ser 4, o diâmetro aqui vai ser 12. 4 vezes 3 é 12. Então aqui também nós temos uma proporção. O raio do primeiro dividido pelo raio do segundo, que vai dar 1/3, vai ser proporcional ao diâmetro do primeiro pelo segundo, vai ser proporcional ao comprimento da circunferência do primeiro pelo segundo. Só lembrando que comprimento da circunferência é 2πr, tá? A gente viu que a gente pode calcular a área como πr ao quadrado, só que o comprimento você vai simplesmente multiplicar o 2 vezes o π vezes o r. Essa divisão toda proporcional vai dar um K, que chama constante de proporcionalidade. Vocês vão fazer a página 196, 197, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está te revisando isso tudo aqui em forma de exercício. E eu queria te falar que o círculo também vai ter semelhança entre eles, tá? Qualquer círculo que eu pegar vai ter semelhança entre eles, porque o raio de um automaticamente, dividido pelo raio do outro, vai ser proporcional ao seu diâmetro e ao seu comprimento. Os quadrados também, todos que você pegar, vão ser semelhantes, tá bom? Porque todos têm um ângulo de 90 graus e automaticamente daqui para cá vai ter uma proporção. Cubo, como o cubo é um quadrado, né, evoluído, que eu gosto de falar assim, então todos os cubos também vão ser semelhantes, tá bom? Eu tenho um grande em relação a um menor ou maior. Triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, então automaticamente ele vai ter os três ângulos iguais a 60 graus. Então todos os triângulos equiláteros são semelhantes, tá bom? Ele é um pouco parecido com o quadrado no sentido de ser igual, né? São figuras regulares que a gente fala. Observação. Escala, gente, é uma razão especial lá na geografia. Você vai pegar o desenho e dividir pela realidade. Por exemplo, imagine que a escala de um país é 1 para 200 mil. Significa que cada 1 centímetro no mapa desse país é 200 mil centímetros na realidade. Tá bom? Isso aqui tem aula gravada no canal, é só vocês procurar para vocês assistirem separadamente para você entender melhor. Agora eu vou falar para vocês de semelhança de triângulo. Observa que eu coloquei aqui um triângulo dentro do outro, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então vamos começar a pensar. O AB vai ser proporcional ao DE. O AC vai ser proporcional ao DF. O lado BC do triângulo pequeno vai ser proporcional ao lado EF do triângulo grande. Isso aqui vai ser uma constante que a gente vem falando, chama razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Eu queria te falar que esses dois triângulos são semelhantes por quê? Porque o ângulo do B é igual ao ângulo do C. O ângulo do A é igual ao ângulo do D e o ângulo C é igual ao ângulo F. Automaticamente, do 3 por 6 duplicou, do 4 por 8 duplicou, do 3,5 por 7 duplicou. Então, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Isso
é o que você precisa para uma figura ser semelhante da outra. Então, eu vou te falar o seguinte, AB e DE são lados homólogos. Quando cair isso numa prova, você já sabe. Quando eu falar que dois lados são homólogos, que eles são proporcionais, tá bom? Então, o triângulo ABC é proporcional ao triângulo DEF. Isso implica que o ângulo A é congruente ao D, o B é congruente ao E e o C é congruente ao F. Esse símbolo significa congruente ou idêntico ou igual. Então, aqui nós temos três congruências de ângulos. Agora, eu coloquei um exemplo aqui para a gente finalizar. Está até no livro. Qual que é o valor desse segmento todo aqui que eu chamei de X? Então, eu tenho aqui, aparentemente, um triângulo, né? Só que se você observar bem, nós temos dois triângulos. O triângulo pequeno que está aqui, que tem 3 e 2 aqui nos catetos, porque ele é um triângulo retângulo. E esse triângulo grandão retângulo, ele tem o cateto valendo 4, né, que é a altura. Agora, esse pedacinho eu não sei quanto que é. Eu vou chamar de Y. E esse pedacinho vale 3. Então, todo esse pedaço aqui não é X, só que quando eu chamo aqui de Y, ele passa a ser Y mais 3. Não tem problema nenhum, tá bom? Depois, no final, eu somo. Ficar uma proporção. Olha só. Esse ângulo aqui, ele é igual para os dois triângulos, né? Agora, esse ângulo reto aqui vai ser igual a esse aqui. Automaticamente, esse ângulo tem que ser igual a esse aqui. Então, os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, então eu posso falar que a base do triângulo pequeno está para a base do triângulo grande, que vai ser y mais 3, igual. A altura do triângulo pequeno está para a altura do triângulo grande. Isso é uma regra de 3. Eu vou multiplicar cruzado. 2 que multiplica y mais 3. 4 vezes 3 é 12. Então, estou multiplicando isso aqui, eu vou passar ele dividindo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 6. Então, o y vai ser igual a 6 menos 3, que dá 3. Só que a resposta não é 3. Por quê? Porque a gente achou o pedacinho y. Ele quer o pedaço todo. O pedaço todo é y mais 3. Então, vai ser... O x que eu estou procurando vai ser 3 mais 3. Então, o valor do x vai ser 6. E aqui eu vou falar com vocês do Teorema de Tales, que ele está totalmente ligado à semelhança, tá bom? Eu coloquei aqui 3 retas paralelas, A, B, C. Então, a gente vai falar que elas são paralelas e eu posso representar usando esse código aqui, ó. A reta S e T são transversais, porque se eu continuar esticando aqui, elas vão se cruzar. Então, automaticamente, eu posso te falar que esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, são correspondentes. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Então, a gente tem aqui o Teorema de Tales. Esse lado é proporcional a esse. Então, A está para B, assim como o C está para D. Então, você vai multiplicar cruzado aqui e vai descobrir a letra que você desejar. Eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais fácil, ó. Eu coloquei aqui 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. Esse pedacinho vale 4, esse pedacinho vale 6, esse pedacinho vale 9. E ele está perguntando quanto que vale o pedaço todo, que vai ser x, né? No caso vai ser 9, mas esse aqui que eu não sei quanto que é. Então eu vou te ensinar como que eu montaria antes de fazer. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se esse pedacinho é 9 e esse pedaço todo é x, quanto que é esse pedacinho aqui? Vai ser o x menos 9. Porque se eu pegar o x e tirar o 9, sobra esse pedacinho. Então eu posso falar que x menos 9 está para 9, assim como 4 está para 6. Eu usei essa propriedade. Ou ainda eu posso falar 4 está para x menos 9, tá? Da esquerda para a direita, do mesmo jeito que 6 está para 9, da esquerda para a direita. E ainda eu posso falar que eu acho mais fácil. O tamanho todo, 6 mais 4, que é 10, está para o tamanhozinho, que é 6. Do lado de cá, o tamanho todo é x, está para o tamanhozinho, que é 9. Ficou muito mais fácil para resolver. Aí eu multiplico cruzado, porque isso aqui é uma regra de 3, é uma proporção, é uma equação. 6 vezes x, 6x. 10 vezes 9, 90. X é igual a 90 dividido por 6, porque ele está multiplicando, que dá 15. Isso chama propriedade das proporções. Lembrando, gente, que o primeiro ano do ensino médio, o segundo e o terceiro, está fazendo uma revisão de alguma forma do ensino fundamental. Tem essas aulas todas separadas no canal. É só você assistir várias vezes a mesma aula, de preferência com o mesmo professor, para você entender de forma diferente e nunca mais esquecer. Eu vou falar com vocês dos critérios de semelhança, porque a gente aprendeu, né? Se tiver lados proporcionais e ângulos iguais, são semelhantes. Mas existem alguns critérios. Aquele jeito que a gente analisou é só uma forma mais rápida de verificar. Então existe um caso que chama ângulo-ângulo.
Se dois ângulos são congruentes, então o triângulo deles são semelhantes. Por exemplo, eu coloquei aqui um triângulo, né? Aparentemente, porque tem dois. O de cima e o grandão. Se eu separar eles, olha para você ver, ó, vai ficar o pequeno e o grande. Esse ângulo aqui, ele é o mesmo para os dois, não é? E esse ângulo aqui, ó, ele é igual também, porque como as duas retas são paralelas, esses dois ângulos aqui são correspondentes, que a gente fala. Ângulo lado, outro caso de semelhança. Se dois lados homólogos são proporcionais e os ângulos entre eles são congruentes, eles são semelhantes também. Eu coloquei um triângulo aqui que na verdade tem dois. Olha para você ver, ó. O que a gente vai pensar aqui? Automaticamente, esse triângulo pequeno aqui, ó, esse ângulo dele aqui é o mesmo ângulo para os dois triângulos, né? Então já está pronto o ângulo, então, tá? Que está aqui no meio. Agora o lado. Esse lado C aqui, ó, C' está para o C normal. Esse lado B' está para o lado B normal, que é o grandão. Ou seja, isso aqui é uma proporção, você pode multiplicar cruzado, que é uma regra de 3. Então, nós temos dois casos aqui de semelhança triângulo. No capítulo 7 do livro Matemática, Compreensão e Prática, na unidade 3, tá? Oitavo e nono ano, tem essa matéria de outra visão diferente. Assiste para você entender melhor. Os critérios de semelhança, eu vou falar agora do terceiro critério, que é LLL, lado, lado, lado. Se os três lados homólogos são proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Eu coloquei aqui dois triângulos, tá? O triângulo X1YZ1 e o triângulo XYZ. Se eles são semelhantes, e eu tenho certeza que são, por quê? Porque essas duas bases são paralelas, então esse ângulo aqui também vai ser igual a esse, ó. Isso acaba acontecendo. Mas eu já estou te contando que os lados são proporcionais. Então, x1 está para x ou x está para x1, ó. Y está para y1 e z está para z1, ou o inverso também pode. Isso tudo vai ser uma constante de proporcionalidade. Se você calcular, gente, a divisão da altura do primeiro para o segundo, a mediana e a bissetriz, a mesma mediatriz, você vai chegar nesse K que é constante, porque todos esses nomes que eu estou falando são medidas lineares. Agora, eu imagino esse triângulo aqui, ó. É uma consequência que vai aparecer. Eu coloquei um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui. Eles são semelhantes. Agora, se eu pegar a área do primeiro e dividir pela área do segundo, isso vai ser igual a constante, né? Que a gente aprendeu, só que vai ser ao quadrado. Porque a área, geralmente, é multiplicação da base pela altura. Então, você vai somar os expoentes, tá bom? Duas dimensões. Se fosse volume, seria K elevado a 3. Outra consequência que eu queria te falar. Existe o quarto critério, que não está no seu livro, mas eu vou comentar, é o lado ângulo e o ângulo oposto. Dá uma pesquisada depois, tá? Coloquei aqui uma outra consequência. Imagina que eu tenho um triângulo aqui. Eu estou te contando que esse MN está no meio certinho aqui do AC e do AB. Então, o MN é chamado de base média. Então, se aqui for 1, aqui vai ser 2, porque a base média é a metade da base do triângulo, tá bom? E vocês vão fazer para mim a página 204, 5 e 6, do 9 até o 21. E 208, 22, 23, 24, 25 e 26. Ah, do triângulo retângulo. Eu coloquei aqui pra gente um triângulo retângulo ABC. Esse triângulo retângulo ele vai ter um lado maior que chama hipotenusa, que é o Azinho, que está de frente com o ângulo reto. O B e o C vai ser os catetos desse triângulo. E a gente vai aprender daqui a pouco, lembrando o teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, vamos começar. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo, eu apenas peguei esse aqui e virei ele, ó, no sentido anti-horário. Aí eu coloquei ele aqui. Aqui é a hipotenusa, que é o cateto. Aqui é a altura relativa à hipotenusa. Esse M aqui é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Se aqui tem M e aqui tem N, o A vai ser a soma de N mais M. Então, já está aqui. As fórmulas que a gente tem de saber é essa aqui, ó. Chama relações métricas, que é o mesmo que fórmulas. Se eu quiser achar o B, eu pego ele, elevo ao quadrado e multiplico o M vezes A. Se eu pegar o C e elevar ele ao quadrado, ele vai ser igualzinho o N vezes A. Esse tamanho da projeção vezes a hipotenusa. A altura elevada ao quadrado vai ser igual às projeções multiplicadas, N vezes M. B vezes C, cateto vezes cateto, vai ser a altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa. Tudo bem? Onde que saiu o Pitágoras? Olha para você ver. Eu vou pegar essas duas e vou somar elas, ó.
MA mais NA é igual a B2 mais C2. Eu vou colocar o A em evidência, vai sobrar M mais N aqui dentro. Só que o M mais N a gente aprendeu aqui no comecinho que vale A. Eu coloquei o A vezes A é A elevado a 2, igual a B2 mais C2. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras, como queríamos demonstrar. Eu usava um macete para me decorar as fórmulas. Por exemplo, eu vou fazer tipo um arco aqui. Ele vai encostar no M, no A, e o C2 vai encostar no N e no A. Então, quando eu falar arco, você vai usar essas duas. Eu trabalhava com essa do H2 falando que era a fórmula do triângulo, porque eu fazia um triângulo aqui no meio, ó. Tá vendo? No caso BCHA, eu falava que era uma cruz, porque eu ia encontrar o B com o C, que é a ponta da cruz, e aqui eu ia esticar aqui, ó. Então aqui a gente tem dois arcos, aqui a gente tem o triângulo e aqui a gente tem uma cruz. E o Pitágoras. Na nossa aula eu vou aplicar para vocês o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, eu tenho um quadrado aqui. Se eu quiser saber quanto que vale a diagonal dele, eu vou dividir aqui no meio, né, em dois triângulos. Aí eu peguei esse triângulo e coloquei ele aqui. Aqui vale D de diagonal, aqui vale L, aqui vale L de lado. Aí eu vou aplicar o Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então a hipotenusa vale D ao quadrado é igual L2 mais L2, 2L2. O D ao quadrado vai virar raiz para o lado direito, de 2L2. O 2 aqui você simplifica com 2, o L vai sair do radical, então a diagonal vai ser L raiz de 2. Ou seja, se eu falar para você que o lado desse quadrado tem 7 centímetros, essa diagonal vai ter 7 raiz de 2 centímetros. Não precisa de você fazer a conta mais, tá bom? Isso é uma fórmula. A altura do triângulo equilátero. Tem um triângulo equilátero aqui, ele tem todos os lados iguais, né? Aí eu fiz uma altura aqui no meio certinho, ela vai bater no ponto médio, que ao mesmo tempo que ela é altura, ela é bissetriz e ela é mediana. Aí eu vou fazer o seguinte para começar. Eu vou dividir esse triângulo em dois triângulos, ó. Aqui tá a altura, aí aqui tá. O que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Eu vou duplicar o lado desse triângulo, tá? Vou fazer uma coisa diferente. Vai ficar 2L, 2L, 2L. Na hora que eu separar ele, aqui é 2L, só que o que era 2L vai virar L aqui, e aqui é a altura. Aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 2L elevado ao quadrado, 4L2. É igual a H2 mais L2. Aí o H2 que está aqui, eu vou mandar o L para lá. Então vai ficar 4L2 menos L2. H2 vai ser igual a 3L2. O número elevado ao quadrado, se eu não quiser o 2 aqui, eu passo ele para o lado direito em forma de raiz de 3L2. Simplifico o 2 com 2 do índice, vai ficar a altura igual a L raiz de 3. Só que no começo eu não tinha multiplicado tudo por 2 para ficar mais fácil. Então agora eu vou dividir por 2. Então a altura do triângulo equilátero vai ser o lado dele raiz de 3 sobre 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, falando que o lado vale 10 centímetros, a altura dele vai ser 10 raiz de 3 sobre 2, vai ser 5 raiz de 3 centímetros. Faz a página 211, número 27 e 28, e a página 212 e 213, do 29 ao 42. E eu acabo de terminar com vocês o capítulo 10 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Se você não entendeu, assiste a aula novamente com o caderno do seu lado, que eu tenho certeza que na hora que você menos esperar, você vai aprender, tudo bem? No mais, eu queria te agradecer e te falar que em breve eu vou trazer o capítulo número 11. Muito obrigado e até a próxima!